Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Aquilo era muito online. Olá, meus irmãos, dos dois lados da vida. Boa noite, desejando boas-vindas, todos recebidos com muito amor, com muito carinho, né? Aqui nós já temos junto conosco no estúdio a Bárbara, a Claudinha, a Cláudia, o João Santana, né? Que a gente tem uma consideração toda especial, né? Aqui nós temos a Adriana. É sim, João. Eu acho que você foi assim responsável por estarmos aqui, né? Então, é muito bom você estar conosco. Temos João Santana, a Valéria, temos a Adriana, que eu chamo de Adri, né? E aqui nós temos do lado de lá, que devia estar do lado de cá, a nossa querida Marcinha, né? Desejando boa noite e bom estudo a todos, né? Para todos nós, né, Marcinha? Nem agora ouvi. Aqui estamos nós. E aqui está minha querida irmã, a Maria Isabel, que eu chamo de Isabel, dando boa noite, que acabou de me mandar uma mensagem. Dizem que o dinheiro não compra felicidade. Só diz isso quem nunca entrou numa livraria. Ela mandou de presente para mim. E eu simplesmente amei, adorei, né? E aqui, de uma forma muitíssimo especial também, nós temos a Joselma. Joselma, que está lá longe, lá nos Estados Unidos, né? Mas que tivemos sempre tão próximos. E daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos, se Deus achar que é o melhor para você e para a sua família. Senão, a tecnologia dará conta de nos aproximarmos. Então, meus irmãos, nós estamos começando, como vocês estão vendo aqui embaixo, mas antes de eu
começar, deixa primeiro, nessa sequência, Bárbara, Claudinha, Valéria, João Santana e Adri darem um alô para vocês, para quem os que estão aqui conosco. Então, contigo, Bárbara. Boa noite, um bom estudo para todos. E vamos nós. E né? vamos lá. Claudinha, querida, sempre correndo. Boa noite a todos, que possamos ter uma noite proveitosa, com muitos aprendizados aqui nesse estudo, né? E agora, nossa querida Valéria. Eu acho que o microfone boa da noite, Valéria. Francisca, boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem. Não estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Estão me ouvindo? Boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Francisca. Gratidão pelo estudo. E vamos nós. E João Santana. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Saudações fraternas. Ótimo estudo para nós todos. Bom, né? Aí a querida Adriana, Adri. Boa noite a todos. Todos tenhamos uma excelente noite de estudo, com ótimas vibrações. E gratidão pela oportunidade de estarmos aqui presentes nessa noite de hoje, todos juntos, unidos no mesmo ideal. Boa noite. Então, pessoal, aqui nós já temos também essa pessoa tão doce, tão querida, que é a nossa querida Alê, né? Dizendo boa noite a todos. Alessandra Quintas, nessa doçura de pessoa que faz bem conviver com ela, né? Boa noite para você também, Alê. Então, nós vamos andando. Então, porque o nosso tempo é curto, aí é complicado. Então, o nosso programa está escrito aqui embaixo. Ele tem como título Conhecendo a Doutrina Espírita. E nós tomamos como base, né, essa obra da FEB, que quer dizer Federação Espírita Brasileira. Essa obra não foi elaborada ano passado, nem esse ano, tem 40 anos. E ela vem sempre com o cuidado da equipe, se aprimorando, ajustando, tornando mais pedagógica. São 3 livros que compõem essa primeira parte, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós estamos no tomo 1, que é o programa fundamental. Quem for comprar, gente, aqui em cima tem uma etiqueta escrita: edição, revista e atualizada, para poder acompanhar o que nós estamos estudando. Bom, nós estamos na Web Rádio Cristo Consolador, que é uma rádio da doutrina espírita, deixando bem claro o nosso entendimento, né? A nossa certeza que os ensinamentos, princípios, postulados da doutrina espírita se constituirão, né, em princípios de todas as doutrinas, sejam doutrinas ligadas ao cristianismo ou não. Então, nossas portas, nosso coração, nós só sempre ressaltamos, nós nos dedicamos ao estudo da doutrina. Assim sendo, isso quer dizer, não temos conhecimento para expormos sobre outras doutrinas, né? Bom,
E por estarmos numa rádio da doutrina espírita, nós sempre iniciamos com uma ambientação. Ambientação é para nós nos aquietarmos, esquecermos, darmos um tempo, né, das nossas preocupações de ordem material. O nosso espírito, ele clama por paz, ele pede paz. Então, nós precisamos oferecer a esse alimento. E quem fará por nós, hoje, a ambientação é a nossa querida Claudinha, né? Ela, então, fará a apresentação, a ambientação. Vamos lá, boa noite, mais uma vez. A nossa ambientação de hoje vem um trecho do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A nossa lição de hoje é a lição 60. Que fazeis de especial? Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Que belíssima lição, né, gente? Que profunda lição. A luz do Senhor clarear-nos aos caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Gente, muito bela lição. Bom, gente, na sequência, vamos juntos realizarmos a oração, a nossa prece de abertura, né? Vamos juntar nossos pensamentos, nossos sentimentos e vamos fazer nossa prece. Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e justiça, Jesus, Mestre dos mestres,
mestre da paz, mestre da luz e do amor. Caminho, verdade e vida. Toda a espiritualidade de luz que orienta a nossa doutrina espírita, a todas as casas espíritas, em especial a web rádio Cristo Consolador, com seu objetivo do ensino e da difusão da doutrina. Aos nossos queridos mentores e guias espirituais. Gratidão por aqui estarmos, gratidão pela bênção da saúde do nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Agradecidos, pedimos que suas bênçãos sejam derramadas sobre nós, para que possamos, à luz do que aprendemos durante esses anos, estudando a doutrina, e que estaremos estudando nesta noite, que possamos aprender um pouco mais, que possamos seguir o ensinamento do Mestre Jesus, sairmos da letra fria e irmos para a prática, com o entendimento que temos de que não basta dizermos Senhor, Senhor, é necessário praticarmos as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, princípios e postulados da doutrina espírita. E assim pedimos bênçãos e agradecemos por aqui estarmos, pedindo permissão para lermos um trecho do Evangelho que será realizado pela nossa irmã Bárbara e, em seguida, começarmos nosso estudo. Bárbara, tu lê. Mais uma vez, boa noite a todos. Graças a Deus e a Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Graças a Deus e a Jesus. Bom, meus irmãos, graças a Deus, então, e aí nós vamos hoje, né, o grupo analisando, nós vamos começar a utilizar um recurso que é a projeção de slides, né, tentando fazer um resumo. É isso que nós queremos fazer para fecharmos, né,
um roteiro do módulo 2. O roteiro que nós queremos terminar é o de número 4. Então, nós vamos passar para a projeção. Vamos lá, então. Então, aqui nós temos, né? Olha, para vocês acompanharem pelo livro, está na página 74. Lembrando, nós vamos recapitular algumas coisas de uma forma mais aceleradinha para nós podermos, então, concluirmos esse roteiro de hoje, né? Então, nós estamos no ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos no tomo 1, como eu falei, edição, revista e atualizada. E nós estamos no módulo 2, que tem como título a codificação espírita, né? Esse módulo ele teve como objetivo geral possibilitar conhecimentos gerais acerca do surgimento e codificação da doutrina espírita e a compreensão da missão de Kardec. Nesse módulo 2, nós temos, que ainda não acabamos, 6 roteiros. O número de roteiros varia de módulo para módulo. Nesse, nós já percorremos o roteiro 1, que é o contexto histórico do século XIX. Todo mundo lembra que século XIX foi quando se deu a codificação da doutrina. Nós estudamos isso em profundidade, lendo pedacinho por pedacinho do que a FEB ensinou. Então, quem estiver começando o estudo conosco agora, é bom retornar ao estudo do módulo anterior nos roteiros que nós já passamos. O roteiro 2, ele tratou dos fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação. Era necessário que fenômenos físicos, né, ocorressem para chamar a atenção, né, de que uma inteligência superior existia além de uma simples mesa, né? Então, nós estudamos essa parte. No módulo 3, nós estudamos Allan Kardec, o professor e o codificador. Um roteiro muitíssimo importante de estudarmos qual foi a preparação que Kardec teve até chegar à codificação. É bela a parte que trata da missão de Kardec. E nós estamos no módulo 4, encerrando, que é metodologia e critérios utilizados na codificação. Eu vou ler só uma coisinha que nós vamos falar depois. Foi graças a essa metodologia e aos critérios utilizados que Kardec colocou a doutrina espírita entre as demais ciências. Nós vamos
ler falar sobre isso mais adiante. Se não fosse essa metodologia e critérios que foram utilizados, a dificuldade que teria a doutrina de se colocar como ciência. Então, também é um roteiro importante de ser estudado. Depois, vamos ver as obras básicas, é um roteiro menor, e depois os expoentes do espiritismo nascente. Mas vamos nós ao módulo 4. O módulo 4 ele tem como objetivo analisar a metodologia e os critérios utilizados na codificação. Nós termos conhecimento dessa metodologia e desses critérios. Refletir sobre o que eu acabei de falar, sobre a importância dessa metodologia e desses critérios para investigação e elaboração da doutrina. Bom, no conteúdo básico que antecede todos os roteiros, nós temos alguns dados aqui colocados. Primeiro, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Sem a explicação, sem a ajuda da ciência dos espíritos, ficaria difícil explicar como uma mesa gira, né? E o espiritismo sem a ciência, ao espiritismo sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Gente, isso aqui tudo está escrito. Eu não estou com os 5 aqui. São 5 livros que compõem o Pentateuco, né? E isso que aqui está citado se encontra numa das obras do Pentateuco, que é a Gênese. Nós sempre citamos a fonte, no capítulo 1, item 16. Bom, o conteúdo básico 2 nos mostra como meio de elaboração. O espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Então, nós vamos ter que entender o que significa método experimental. Está aqui colocado no conteúdo básico, mas nós vamos ter que entender isso. Não estabeleceu, nós já analisamos muito isso, não estabeleceu nenhuma teoria. Esses livros não existiam antes. O Pentateuco não existia. Nós não tínhamos. Eu só estou com 4 aqui, porque se eu for pegar o meu evangelho, vai fazer uma confusão daqui danada. Não tinha teoria. Assim, não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos. Não, saiu do zero. Olha, gente, imagina,
o que é isso. Nem falou da existência de perispírito, nem sobre a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Partiu para o método experimental, que nós vamos ver, pela observação. Concluiu a doutrina pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente de observação dos fatos. É o método experimental, o observar. Então, não tinha nada, não tinha Pentateuco, não tinha teoria, procedendo de igual maneira aos outros princípios. Novamente, em Gênesis, capítulo 1, item 14. E aí, o 3. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Não é uma doutrina criada por um ser humano que poderia cometer erros. Está colocado aqui. Essas informações, elas foram transmitidas por vários médiuns espalhados pelo planeta, né? E que um não se comunicava com o outro. Quando nós chegarmos no módulo 5, nós vamos estudar de que maneira esses médiuns se apresentaram, se comunicaram. Eu tenho um exemplo para ficar que é importante. Eu assisti um vídeo, já contei isso. Hoje é a terceira vez que eu estou contando. Um vídeo, um estudo apresentado num programa aqui na Web Rádio pelo nosso irmão de ideal espírita, o Delson. O Delson, ele tem um programa chamado Pinga Fogo, que é o nome de um livro do Chico. E ele coloca que, uma vez, Chico Xavier sendo entrevistado, perguntaram para ele: Chico, o que você tem para nos explicar sobre o livro Evolução em Dois Mundos, que você psicografou, né? Que é um livro pelo espírito de André Luiz. Qual foi a resposta que Chico deu? Me desculpem, eu não tenho estudo, conhecimento, eu estou agora usando as minhas palavras para poder explicar o que esse livro diz. Gente, esse livro, e não foi só esse que ele citou, né? Esse livro daqui, A Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico, ele disse que não saberia explicar. Antes de entrarmos a transmissão ao ar, nós, inclusive, falamos o seguinte: poxa, mas como? Como? Olha o trabalho de André Luiz. Nós desconhecemos qual a bagagem intelectual
que o espírito de Chico traz. O fato é que ele psicografou. Isso para termos um exemplo, né? São essas experiências. Que explicações nós damos a isso? Isso é a nossa doutrina. E aí o quarto, essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada, ademais, pelo critério da lógica, é que constituiu a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela, a doutrina espírita, né, mudasse, para isso tudo mudar, necessário se faz que a universalidade dos espíritos mude de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que disse. Isso está escrito na Gênese, na introdução. Para que isso tudo? Eu costumo dizer, hoje, se eu desistisse da doutrina espírita, eu teria dificuldade de seguir outra. Esta me mostrou bases científicas e filosóficas. Então, eu creio, além de se basear nos ensinamentos de Jesus. Mas vamos nós. O espiritismo e a ciência, né? O item 4.1, eu extraí isso. Espiritismo e ciência se completam. Espírito e matéria são duas constantes da realidade universal, a reagir incessantemente uma sobre a outra. Nós vamos chegar no módulo 5. Por isso, espiritismo e ciência não são antagônicos. Ao contrário, são complementares. Isso é uma afirmação. Mas a gente, prosseguindo, nós temos o espiritismo não é da alçada da ciência, da matéria. O fato da ciência, que são as leis do princípio material, oferecer ao espiritismo apoio e confirmação. Olha o que as universidades estão fazendo em estudos sobre espiritualidade e ciência. Não garante, no entanto, ou seja, a ciência da matéria, a competência para se pronunciar em questão de doutrina espírita. Leis do princípio espiritual. Como é que a ciência vai explicar o que eu acabei de pegar a cola com nosso irmão Delson e falar sobre essa obra, Evolução em 2 Mundos? Né? Então, essa vai sendo a nossa base. Prosseguindo, nós temos o espiritismo não é da alçada da ciência. Aí diz assim: as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Nem todas, nem as ciências humanas você manipula livremente. Ciências humanas, que é a área que eu milito,
O que motiva uma pessoa não motiva a outra. O que motiva uma pessoa hoje não a motivará amanhã. Mas prossigamos. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas ao nosso capricho. Nós estudamos isso hoje, dependendo da sintonia que Chico tivesse, ele não ia psicografar esse livro. Não é porque ele quis, não foi ele que escolheu. Né? E diz: as observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma, requerem condições especiais. E outro ponto de partida, querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Não é você pegar um elemento químico, misturar com outro e aguardar qual será o resultado. Não é assim. Não somos nós. Eu não estou nem falando de ciência dos espíritos. Eu estou falando das ciências humanas. Os seres humanos são diferentes. Eles reagem de formas diferentes. Então, vamos nós continuando. Aí vem aqui, 4.2, que isso começa a nos interessar muito. O método de investigação científica dos fenômenos espíritas. O método adotado por Kardec na investigação e comprovação do fato mediúnico é o experimental. Lembra que eu falei lá na frente, que disse que nós iríamos falar agora? O mesmo aplicado às ciências positivas. Sim, eu vou misturar esse elemento químico com esse e vou aguardar o resultado. Vou pegar um grãozinho de feijão, colocar num algodãozinho. Lembram do ensino fundamental, quando a gente dava ciência? Coloca o algodão molhadinho, bota o grãozinho de feijão e vamos aguardar o que vai acontecer. Aí diz aqui, então vou repetir. O método adotado por Kardec na investigação e comprovação do fato mediúnico é o experimental. Coloquei em letra vermelha. O mesmo aplicado às ciências positivas. Ele é fundamentado na observação, na comparação, na análise sistemática e conclusão. Tem que ter uma conclusão. Se não tivesse uma conclusão, não chegaria ao Pentateuco. Tem que ter uma conclusão que nós vamos ver, que vai ser a dedução. Nós vamos ver mais lá à frente. Então, lembram aqui das irmãs Fox, das mesas girantes? Lembram que Kardec dizia que não acreditava em nada daquilo, que teve que entrar Fortier explicando o magnetismo, lá vai ele assistir. Ele diz, não, tem algo de diferente aqui. Bom, aqui vem o método de investigação científica dos fenômenos espírita. Aqui vai repetir. O espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida, ele não partiu disso. Assim,
não apresentou como hipóteses, aqui repetindo, a existência, a intervenção dos espíritos, do perispírito, da reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente de observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios em Gênesis. Mas aqui nós vamos ver o seguinte, ainda no quadro 2, não foram os fatos que vieram a posteriori, depois, confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Eu dei um exemplo a vocês no encontro anterior. Qual foi o exemplo que eu dei? Na academia, nós partimos de teorias existentes para ver se aquela teoria se aplica na prática. Aqui não. Aqui não foi isso. Não partiu de teoria. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não de imaginação. Não é de hipóteses. Eu imagino que existe reencarnação. Não, não foi dessa forma. Nem se respaldou em teoria e nem fruto de imaginação. E aqui vem um ponto que é importante para a gente. O método científico exige a combinação de indução e dedução. Olha o que nós procuramos resumir e trazer. Então, não esqueçam isso. É um método experimental que exige a combinação de indução e dedução. E aqui nós temos, na indução científica, chega-se à generalização pela análise das partes. Este tipo de lógica exige observações repetidas de uma experiência ou de um acontecimento. Da observação de muitos exemplos diferentes, ou seja, partes, os cientistas podem tirar uma conclusão geral, ou seja, da observação do que um espírito transmitia por meio de uma psicografia, de uma psicofonia, juntando com que o outro, que estava noutra parte do planeta, juntando isso é que se chegou a uma conclusão. Aí tem um pedaço aqui que eu fiz questão de colocar em letra vermelha. Foi assim que procedeu Kardec em relação à doutrina espírita, colocando-a confortavelmente entre as demais ciências. Aqui tem a explicação, não é aquele decoreba, não é decoreba. Olha o tripé, ciência, filosofia e religião. Não. Kardec ensinou
diferente, nada de fé cega. Eu quero entender isso. E é isso que nós estamos há anos estudando e tentando aprender. A estrutura lógica de investigação do espiritismo é de natureza indutiva. A indução. Olha, eu não estou falando intuitiva, não. Indutiva é diferente, pois é a partir das observações. Intuição a gente sabe, é o nosso HD, né? É aquilo que, durante as várias encarnações, e nessa, nosso espírito está se enriquecendo de saber. Nós estamos falando de investigação de natureza indutiva, pois é a partir das observações dos fatos positivos que ele chega à realidade extrafísica. Ué, nós já estudamos vendo mesas girarem. Se foi isso, bate tantas vezes, né? A sexta, se for isso, escreve. Então, foram de fatos que estavam acontecendo. Fica fácil para a gente entender por quê, né, que no século XIX é que tinha que se dar a codificação. E por que ela começou pela manifestação de fenômenos físicos. Tá bom. No entanto, o processo dedutivo está igualmente consagrado na doutrina espírita, né? O espiritismo tem, como todo conhecimento científico, sua parte dedutiva. Depois da experiência ou experimentação, vem a etapa da dedução. O que isso quer dizer? Isto é, a fase para deduzir conclusões. Ou seja, o processo dedutivo se deu quando Kardec junta aquela montoeira de informações, começa a dar ordem, né, a analisar, a combinar. Isso tem a agrupar, né, é consolidar mesmo, codificar a doutrina, nos permitindo um entendimento. E aqui vem dizendo o seguinte: ele repetindo, nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia a consequência dos efeitos, procurava remontar as causas. Ele foi buscar o princípio inteligente. Por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. É junta, consolida, mas isso não está batendo com isso. E aqui não está colocado, mas nós já estudamos, ainda vamos estudar tudo isso, e acima de Kardec estava o Espírito de Verdade. Espírito de Verdade, Jesus, os seus falangeiros, tomando conta, né? Era o filho querido, querendo que nascesse, que florescesse, né? Então, é assim. E como último slide, nós temos aqui, que é o controle universal dos ensinos dos espíritos. Eu tirei
trecho. Na tarefa de reunir informações para elaboração da doutrina, Kardec adotou 2 importantes critérios científicos: generalidade e concordância no ensino dos espíritos. Entra aqui a questão generalidade, universalidade, para você fechar determinadas deduções, conclusões, você não pode limitar a um pequeno campo de observação. E ele ampliou, ele abriu. Isso, gente, isso é ciência. Na academia, quando você apresenta teu trabalho monográfico, seja uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você vai ter que dizer qual o universo e a amostra que você pesquisou. Se você pegou meia dúzia de médios, meia dúzia, 6, de médios de um mesmo lugar, isso não dá consistência a uma pesquisa científica. O universo que você vai envolver, você só envolveu médios, espíritos da França ou de todas as localidades, né? Esse é um ponto importante, a universalidade. Gente, olha só, esse item, que é o 4.4, ele é um pouquinho maior. Eu tentei fazer essa síntese por causa do nosso tempo, que esgotou. Eu convido, está na página do nosso livro do ESG, na página 77, né? Então, se por acaso alguém tiver dúvida, todo mundo que está aqui eu conheço, a gente se conhece, conversa com o outro, a gente tira dúvidas, tá? Mas vamos respeitar o horário, por quê? Deixa eu tirar aqui um slide para a gente aparecer, né? Então, assim, o nosso, como é que se diz? A Adriana está lá, quem deu uma desaparecida foi o João. Esse, como é que se diz? Esse finalzinho desse roteiro é importante. Gente, não esquece aquela frase que para mim bateu. Foi assim que procedeu Kardec em relação à doutrina espírita, colocando-a confortavelmente entre as demais ciências. Gente, é muito profundo, é muito lindo. É tudo muito profundo. São as palavras do amado Chico de Kardec. Valéria, prece de encerramento. Contigo vamos respeitar nosso horário. Graças a Deus, agradecemos a Deus, nosso Pai espiritual, nosso Pai amado, Senhor de nossas vidas, ao nosso amado Jesus, que nos deu a bênção dessa vida e de todas as outras que ainda haveremos de ter. Agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos e familiares, pelo nosso estudo dessa noite. Agradecemos também aos nossos anjos protetores, a espiritualidade maior, a espiritualidade amiga, e que a bênção de Jesus envolva a todos, que possamos iniciar essa semana em paz e harmonia, e que possamos também, de acordo com as nossas condições e vontade, ajudar a construir um pouquinho um mundo melhor. Graças a Deus.
graças a Deus, meus irmãos, conseguimos terminar dentro do nosso horário. Vamos ver, semana que vem a gente consegue preparar um outro slide que eu acho que condensa, mas aí tem que ler antes para vocês acompanharem, porque slide é mais resumido, a gente pega só alguns pontos, porque, olha, tem coisas muito bonitas nesse tomo 1 para nós estudarmos. Meus irmãos, beijo carinhoso. Boa Deus noite. muito a todos. Boa noite. Uma boa semana para juntar a nós. gente para estudar, um aprender com o outro, Boa noite a todos. dar força ao outro. Boa noite, Fiquem Adriana. bem. Boa noite a todos. Vou terminar a Tchau, transmissão. gente. Boa noite. Beijo no coração. Boa noite. Boa noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.